Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só esse versículo, eu vou falar umas 10 menções a versículos, palavras aqui, mas o versículo base de hoje é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos orar pela palavra de Deus e pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja falando conosco nesta noite. Amém? Senhor Deus e Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor que fale conosco nesta noite. Fale conosco, Pai, através da Tua palavra que é viva, poderosa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Traga luz, revelação e entendimento da Tua palavra a cada um de nós. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a falar conosco nesta noite. Que a Tua palavra que é viva e poderosa esteja falando conosco de forma poderosa, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema da mensagem de hoje é: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o que significa propósito? Do latim propositum, que significa intenção ou objetivo. Então, os nossos propósitos, queridos, precisam primeiro de tudo, para que se cumpram, se realizem os nossos planos, propósitos, intenções e projetos, debaixo do céu, que é nessa terra a qual você está inserido, que eu estou inserido. O nosso propósito de vida e os nossos propósitos como objetivos nessa terra, primeiramente eles precisam estar alinhados com os propósitos e objetivos de Deus. E é exatamente por isso que muitas vezes os nossos planos, projetos e propósitos não se cumprem, não se realizam. Porque os nossos planos e propósitos, queridos, muitas vezes não estão alinhados com os planos e propósitos de Deus. O que isso quer dizer? O plano e propósito que você tem é totalmente diferente daquilo que Deus tem para você. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus são muito maiores e muito melhores que os nossos planos, que os nossos propósitos. E muitas vezes nós não vemos estes planos e propósitos se realizarem nas nossas vidas, porque os nossos planos e propósitos não estão alinhados com os de Deus. Muitas vezes nos decepcionamos, essa é a palavra, com a igreja, com o pastor. Nos decepcionamos com palavras que foram liberadas a nosso respeito. Porque os nossos planos e propósitos não estão alinhados com os planos de Deus, com os propósitos de Deus para as nossas vidas. E em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Muitas vezes, queridos, os nossos planos e propósitos não estão alinhados com os planos e propósitos de Deus. E nós nos frustramos, nos decepcionamos. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando os nossos planos e propósitos estão alinhados com os planos e propósitos de Deus, eles se cumprem, eles se realizam. E tem muita gente decepcionada com Deus, com a estrutura, com o pastor. Ah, mas eu recebi uma palavra do Senhor. Ah, mas eu recebi uma palavra de Deus. Alguém me falou isso, alguém me falou aquilo. Alguém disse que o meu ministério seria grandioso, maravilhoso, power.
mas não se realizou. Os nossos planos e propósitos precisam estar alinhados com os planos e propósitos de Deus. Que a palavra nos mostra que Ele é que sabe o que é bom para cada um de nós. É Deus, querido, que sabe o que é bom para cada um de nós. Por isso os nossos planos e propósitos precisam estar alinhados com os planos e propósitos de Deus. E se tudo na nossa vida, queridos, tem um tempo determinado por Deus para acontecer, por que é que nós nos desesperamos e ficamos ansiosos? Pergunta para o irmão que está do seu lado, por que nós nos desesperamos se tudo tem um tempo determinado por Deus? Por quê? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o diabo, o inimigo das nossas almas, ronda em volta como um leão faminto, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa devorar. E Pedro ainda coloca, fiquem firmes no final. O diabo, nosso adversário, é o inimigo das nossas almas. E ele traz ao coração dos homens ansiedade, aflição, angústia, perturbação no espírito. Como ele faz isso? Algo que o Espírito me trouxe para falar para você nessa noite, que é a revelação de Deus, para mim e para você. Desde o princípio, queridos, o plano do diabo é causar dúvida, medo, incerteza nos corações. Desde o princípio. Quando Deus liberou uma palavra para o homem e para a mulher no jardim do Éden, no princípio de tudo. Quando Eva foi ter uma ideia massa ali com a serpente, com a cobra ali. O que foi que ela falou? Ah não, Deus falou para a gente que a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o diabo falou para ela? Não, mas não foi bem assim que ele falou, não. Se a gente comer, a gente vai morrer. Ele falou, não, mas não é bem assim. Vocês não vão morrer. O que gerou no coração da mulher? Dúvida. Dúvida da palavra de Deus. O que o diabo mais tem feito do começo ao fim da história é gerar dúvida, é gerar incerteza, é trazer ansiedade aos corações. Qual é o maior mal hoje, queridos, das pessoas? Ansiedade. E o que é ansiedade? É dúvida, incerteza, medo do amanhã. Medo do que virá. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, querido, que com Ele tudo é diferente, amém? E o diabo tem lançado essa semente no coração das pessoas, no coração dos crentes, dos cristãos e daqueles que não são. De dúvida, de incerteza. A palavra de Deus nos mostra em Lucas capítulo 8, versículo 5, Jesus, quando fala sobre a parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear. O Senhor sai a semear a semente, que é a palavra de Deus. E essa semente cai em vários terrenos, em vários lugares. E lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 5, diz que algumas sementes caem à beira do caminho e vêm as aves dos céus e comem. Jesus explica mais à frente para os discípulos que é o diabo que rouba a palavra. A semente é a palavra que é semeada, é a palavra que é falada. E o diabo vem e rouba essa palavra.
E muitas vezes ele vem e rouba essa palavra do seu coração, meu irmão e minha irmã, que está aqui. O Senhor libera uma palavra para você hoje. Nesse culto ele já liberou várias palavras. Amém, queridos? Quantos recebem aqui? O Senhor liberou palavra de renovo, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de prosperidade. O Senhor já liberou várias palavras aqui. Mas vem o diabo, queridos, e rouba a palavra, e tem roubado a palavra dos corações. Tem tirado a semente da palavra do seu coração, gerando dúvida, gerando incerteza. E em vários momentos da palavra de Deus, se você for olhar, do começo ao fim, como diz do Jardim do Éden, ele já falou para Eva, falou, não é assim. Em vários momentos, o diabo lança dúvida, lança medo nos corações. Para quê? Para tirar a palavra que foi liberada de Deus do seu coração. Deus liberou uma palavra sobre você, querido, sobre o seu casamento, que ia ser bênção, ia ser próspero. Mas aí vem o diabo e fala, não é bem assim. E o que a internet mais tem feito é gerar dúvida. Sim ou não, queridos? Dúvida de que o seu casamento não é o melhor. Dúvida de que sua empresa ou seu trabalho não são o melhor. Dúvida de que você não é um bom pai, uma boa mãe. Dúvida de que você não é um bom cristão porque você não faz isso. O diabo lança dúvida para roubar a palavra do Senhor, a palavra que foi liberada ao seu respeito. Mas a partir de hoje, queridos, tudo será diferente. Amém? Amém? Porque o Senhor quer tirar essa dúvida, essa incerteza, essa insegurança dos nossos corações. Por quê? Porque o diabo lança ansiedade, dúvida e incerteza nos corações. Pergunta aí para o seu irmão de novo. Por quê? O diabo tem lançado ansiedade e dúvida nos corações. Por quê? Nós vamos descobrir agora. Você sabe por quê, queridos? Porque ele conhece de Bíblia. Aí os irmãos falam, o que tem a ver isso? Quando o Senhor foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4, que fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, jejuou 40 dias, e aí chegou o tentador, chegou o diabo. O diabo falou com Jesus como, queridos? Através da palavra. O diabo conhece muito bem de palavra, queridos, e ele usa a palavra contra você. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Se sem fé é impossível agradar a Deus, querido, o que é o contrário de fé? Dúvida. Fé é certeza, é o firme fundamento de que se Deus liberou uma palavra a seu respeito, querido, vai cumprir, vai realizar. Porque a palavra de Deus também diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se foi Deus quem falou para você, querido, e você tem certeza de que a palavra é de Deus, que vem de Deus para você, creia, confie. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não deixe a dúvida florescer no seu coração e tirar a sua fé. Porque sem fé, queridos, é impossível. O diabo lança dúvida nos corações, querido, porque sem fé é impossível. Não tem como ter um relacionamento com Deus sem fé. A palavra de Deus diz que pela fé somos salvos. Sem fé, querido, você não seria nem salvo. Porque se você não crê
que Jesus veio. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma confissão de fé. Nós cremos, acreditamos que Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Ele morreu no meu e no seu lugar. É uma confissão de fé. Sem fé, queridos, não tem como. Então o diabo vem lançando dúvida, incerteza, ansiedade, medo do amanhã, medo do que vai acontecer. Medo se você vai conseguir pagar os boletos amanhã. Medo se você vai ter o que comer. Medo se o seu ministério vai prosperar. Medo. Gera insegurança e medo nos corações. Gera dúvida para que você não creia, para que você não acredite na palavra que foi liberada ao seu e ao meu respeito. Mas como eu disse, tudo vai ser diferente a partir de hoje, amém, queridos? Tudo vai ser diferente. Porque se andamos ansiosos, significa dizer que duvidamos em nosso coração da palavra de Deus, da palavra Logos e da palavra Rema de Deus para nós. Isso é muito sério, queridos. Ter ansiedade, ter preocupação é uma coisa. Viver preocupado, viver ansioso é outra coisa. Se preocupar e ansiar pelas coisas da vida é algo normal e natural do ser humano. Mas viver assim não é algo que o cristão deve fazer de forma alguma, porque a palavra de Deus nos fala justamente o oposto, o contrário disso. Se vivemos ansiosos, se vivemos preocupados com o amanhã, com o que vai acontecer, não confiamos em Deus. Não confiamos na sua palavra. Não confiamos na palavra Logos, que é a palavra escrita, e não confiamos na palavra Rema, que é a palavra que foi liberada para cada um de nós. Vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Quantos aqui tem promessa do Senhor? Faz assim. Quantos aqui receberam uma palavra do Senhor? 1, 2, 3, 1 milhão, todo dia. Então creia, querido. Não deixe a dúvida florescer no seu coração. Não deixe que o diabo roube a palavra que foi liberada para você, para sua casa, para sua família, para sua empresa. Não deixe que o diabo roube a palavra que foi liberada para sua vida. Ter preocupações e ansiedade, querido, ter é diferente de viver. Ter preocupações é algo normal do dia a dia. Mas viver preocupado, viver ansioso é diferente. Mas em nome de Jesus, todos ansiosos, preocupados, vão sair daqui hoje renovados e restaurados pelo Senhor, amém? O Senhor não nos trouxe aqui só para ouvir que nós estamos ansiosos e preocupados. Ele nos trouxe aqui para sermos curados e renovados por Ele. Por isso, desde de manhã, da reunião de hoje de manhã, as ministrações foram todas essas. Renovo, refrigério, cura. Porque o Senhor quer tirar o medo, a ansiedade, a preocupação dos nossos corações. Amém, queridos? Ele quer tirar. Mateus capítulo 6. Versículo 34, o Senhor diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que o Senhor quer de nós, queridos,
É o que está no Salmo 37, 5. Que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Eu não sei se foi entregue a você. No celular aqui tem um versículo que foi entregue, eu acho que umas 3 semanas atrás. Não sei se você tem, eu coloquei no meu celular aqui, para não falar que eu estou inventando aqui. Está aqui ainda. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. É isso, queridos. O Senhor não nos quer ansiosos. Não quer que eu e você tenhamos uma vida de preocupação, de ansiedade, de medo, de dúvida. Porque o que o diabo tem mais feito na vida, nos corações, é lançado medo, é lançado dúvida, é lançado a incerteza, a insegurança de que a palavra de Deus irá se realizar, irá se cumprir na sua vida. E o propósito de Deus para nós, como igreja hoje, é sairmos daqui totalmente diferente. É sairmos daqui curados, renovados, transformados e com a certeza de que é o Senhor quem cuida de nós. É Ele, queridos. É Ele que cuida de nós. E o diabo tem roubado a palavra do Senhor no seu coração, tem roubado a sua fé. Mas hoje é um dia diferente, é um dia de sairmos daqui completamente transformados pelo Senhor, amém, queridos? Precisamos verdadeiramente entregar as nossas vidas, como o salmista diz, no Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, é realmente crer, acreditar que o Senhor é quem vai fazer, que o Senhor é quem vai à frente destruindo os nossos inimigos, que o Senhor é quem vai fazer com que a sua palavra, com que a palavra dEle, que foi liberada ao nosso respeito, se cumpra, se realize. Porque o diabo tem lançado dúvida, tem lançado medo, tem lançado incerteza, insegurança. O Senhor libera uma palavra para você aqui no domingo, fala: a sua família vai prosperar, a sua família vai vencer, você vai avançar, você vai crescer, você vai vencer, e sai da porta ali para fora e o diabo vem e fala: será que vai acontecer? O diabo lança no seu coração e na sua mente a dúvida, a incerteza, a insegurança, o medo do amanhã. Ele lança no seu coração. Você já ouviu essa palavra tantas vezes? Será que dessa vez vai ser diferente? Tome posse, querido, da palavra do Senhor. Sempre que uma palavra de Deus for liberada, tome posse. O papel do diabo é gerar dúvida, é gerar medo, é gerar incerteza. Mas o Espírito Santo de Deus quer gerar fé no seu coração, quer gerar certeza, quer gerar segurança de que é o Senhor é quem vai fazer, querido. Eu não sei como, mas Ele vai fazer. A partir de hoje, quando você ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra liberada por Ele, seja aqui nesse púlpito, seja de um irmão, seja na sua casa que você leu a palavra do Senhor, e Ele falou com você, você fala assim: Senhor, eu tomo posse, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que o Senhor é quem vai fazer. Tome posse, querido. Tome posse da palavra liberada do Senhor. Tome posse da palavra Logos. Tome posse da palavra Rema que foi liberada a seu respeito. Ele é o Senhor dos senhores. O livro de Josué conta a história. Conta a história de Raabe. Quantos conhecem aqui a história de Raabe? Que fala que eles foram ali tomar Jericó, e Josué enviou 2 espias.
E fala que eles estavam fugindo e se abrigaram na casa da prostituta Raabe. E o texto diz que Raabe fala para eles: eu sei que o Senhor, o soberano, é Deus no céu e Deus na terra. E Ele vai tomar essa terra. Ela tomou posse, querido. Ela entendeu a soberania de Deus e tomou posse. E ela nem era do povo de Israel. Ela tomou posse da palavra de Deus antes de acontecer. E Raabe é citada na genealogia de Jesus. Alguém que não tinha nada a ver, que não era do povo de Deus, mas que reconheceu a soberania de Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, querido. Se Ele liberou uma palavra ao seu respeito, ao meu respeito, creia. Confie que Ele é poderoso para fazer. Nós que somos muito limitados, querido, que não entendemos. Nós ficamos, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que essa porta de trabalho vai se abrir? Será que a minha família vai ser abençoada mesmo? Será que eu vou ter um ministério próspero, como Ele me prometeu? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Se ainda não aconteceu, querido, é porque Deus está preparando, é porque Deus está fazendo. É porque Deus está preparando o seu coração, Deus está preparando a circunstância. Ele vem sempre no momento certo, na hora certa. Não deixe o diabo roubar a palavra que foi liberada ao seu coração. A palavra que foi lançada no seu coração. Não deixe que o diabo lance dúvida no seu coração. Tire a certeza, a fé que Deus já plantou no seu coração, querido. Faça como Raabe. Ele é Deus no céu e Deus na terra. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Se Ele falou que vai tomar a terra, Ele vai tomar. Se Ele liberou uma palavra a seu respeito, querido, vai acontecer. É porque tudo tem um tempo. Primeiro versículo que lemos: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito, querido. Creia somente. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Que nós precisamos é entregar as nossas vidas, os nossos planos e propósitos nas mãos dEle. E crer que Ele fará. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, queridos. Feche seus olhos, eu quero orar por você.